Ai, gente, eu preciso meditar que eu tô num poço de ansiedade hoje. Vamos lá, vamos começar. Vou fazer xixi. Eu não sei mais o que falar. É raro isso. Sobre doença mental. Não, sobre qualquer coisa. Eu tô um pouco esquecida. Então você deve ficar quietinho e me ouvir, porque eu sempre sei o que falar. Então pode começar. Não, mais vaidade, não. Agora Então a gente vai começar mais Ok. um Platitudes. com Leandro Carnal. E Gabriela Prioli. Gabriela, no nosso clube, a gente usou o livro Estranhos a Nós Mesmos. Eu fiquei impactado com o grande problema que é a adequação entre medicação, classificação, normalidade e outros conceitos. Para você não foi impactante esse livro? Foi. E para mim, o que foi particularmente impactante foi a autora Rachel Aviv falando sobre o impacto das narrativas na construção da nossa trajetória, de como um rótulo pode ser extremamente prejudicial para a construção da nossa identidade, ou de uma identidade de valor. Porque ela reúne duas coisas, uma excelente capacidade narrativa e o lugar de fala de ser uma pessoa que sofreu com este processo, com diagnósticos equivocados e com preconceitos. É isso que nós queremos falar, porque ultimamente parece que todos nós temos alguma questão específica que merece dialogar sobre saúde mental, normatização social e essas coisas. Carnal, você sabe que eu queria uma perspectiva histórica sua, porque eu tenho em casa um livro do Foucault, o História da Loucura, e a gente também tem uma outra leitura no clube, depois do Estranhos a Nós Mesmos, e a gente organiza as leituras pensando nisso, que é o Alienista, do Machado de Assis. Um pouco essa história de como a loucura, a determinação daquilo que é o desvio, do que está fora da norma, né? Como isso foi usado para estabelecer o espaço do normal, para circunscrever a tipicidade, entendeu? E como não é uma história estável, né? As Não. coisas mudam ao longo do tempo. Primeiro, acho que a gente deveria resgatar o título original da obra do Michel de Foucault, que é uma Histoire de la folie à l'âge classique. Para os franceses, idade clássica é especificamente determinado momento da idade moderna, e quando se constituem regras, que são regras de ordenamento social. Um livro famoso em história, que curiosamente tem um nome, Histoire de la Merde, de Laporte, ele fala que o mesmo código que tentou coordenar o uso de excrementos jogados à rua era também uma mesma lei que determinou regras gramaticais para o francês. Então, este homem ordenado, esses espaços de ordenação, eles vão crescendo na Idade Moderna, quando você desenvolve as teorias de que o homem não deve cuspir na rua, o homem não deve, por exemplo, como diz um manual de etiqueta, assoar o nariz e observar o lenço e o que saiu do seu nariz, e que você começa a tentar ordenar em caixinhas comportamentos. E Foucault, em outras obras, e nessa também, vai mostrando, especialmente nas Palavras e as Coisas, que é de 66, no seu prefácio, no seu primeiro texto das Palavras e as Coisas, que são Las Meninas, sobre a obra de Velázquez, ele vai mostrando como é que nós vamos criando um tipo de pensamento que ordena e que classifica, e que vai tentando estabelecer o que é o normal, o que é o honesto, o que é o sexualmente aceitável. E a idade de ouro do domínio burguês a partir do século XIX é também a idade de ouro da ordenação. E é quando ocorre um fenômeno bastante analisado por Foucault e outros, que é a transferência do saber teológico para o médico. Então desaparece o sodomita, o pecado da homossexualidade masculina medieval, e surge a homossexualidade, palavra do século XIX. Homossexualismo associado à doença é da década de 60 do século XIX. Desaparece a possuída,
Desaparece a bruxa e surge a mulher histérica com o Dr. Charcot. Desaparecem as pessoas possuídas por demônios e surgem os discursos médicos que vão dizer que isto ou aquilo são tais e tais comportamentos. Então, os médicos, com todos os defeitos inerentes aos sacerdotes, passam a dizer quem é certo e quem é errado, e nosso grande gênio Machado, ao falar, Itaboraí, que é a cidade, ao falar no Alienista, da casa onde o médico, o Dr. Simão Bacamarte, começa a colocar pessoas, como é difícil na prática saber o que é um louco, entre aspas, e o que é um normal. E você estava falando do desaparecimento da bruxa, do surgimento da mulher histérica, e eu pensei na medicalização, e depois a gente vai falar sobre diagnóstico e tratamento farmacológico como uma alternativa, claro, é maravilhoso que a ciência evolui e que a gente tenha os remédios como alternativa. Mas eu lembrei também de uma problematização do livro, que é a medicalização da vida, para que a gente consiga performar as expectativas sociais. E aí, essas últimas semanas, eu fiquei interessada por estudar um pouco sobre os neurotransmissores, a dopamina, esse vício em dopamina em virtude da interação com tecnologia, de redes sociais. Lendo sobre foco, que aliás a gente vai fazer um Platitudes falando só sobre foco, eu estava vendo como o excesso de informações e essa ilusão do multitarefa, da possibilidade da gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem prejudicado a nossa capacidade de focar e de nos aprofundar sobre as questões, com diversas consequências. Mas aí eu fiquei refletindo sobre essa medicalização para a gente performar num ritmo que não é humano, que não é o natural, mas que é o ritmo interessante para uma sociedade que precisa dar conta de um excesso de produção. Então a gente falou a gente fez um comentário no episódio passado falando sobre culpa. A gente falou um pouco sobre culpa, responsabilidade, falou de meio ambiente e da responsabilidade individual versus coletiva, de política pública e tal. E eu fico pensando se lidar com esse excesso tem consequências para o mundo, mas tem consequência para a nossa saúde mental também. E o quanto que a gente, enfim, pode avaliar que cresce o número de pessoas com depressão, cresce o número de pessoas com ansiedade. Claro que cresce também a quantidade de diagnósticos, então tem um ponto muito positivo da diminuição do tabu. Não é que o tabu não exista, ele ainda existe, mas a gente vai lidando cada vez melhor com essa questão da saúde mental, entendendo como saúde física, porque a nossa saúde é integral. E aí os diagnósticos vão crescendo, as pessoas expõem mais o diagnóstico, mas ao mesmo tempo, o quanto a ansiedade existe também, a ansiedade e depressão, como sintoma de um modo de vida inadequado, que não se adequa às nossas capacidades físicas e mentais. E aí, a consequência de a gente, muitas vezes, procurar a medicação como auxílio para suportar um mundo que é excessivo em relação às nossas capacidades humanas. Por isso que eu queria lançar, não como especialista em saúde mental, que eu não sou, nem como psiquiatra, apesar de ter grandes amigos na área, a seguinte provocação. Parece que tem crescido a depressão, apesar de que nós temos quadros sobre a melancolia, desde Dürer, que mostra a influência de Saturno, a influência da bilis negra, ou seja, dessa tendência quase biológica ou astronômica para puxar as pessoas para uma tristeza. Imperadores foram diagnosticados com uma profunda depressão. Parece que hoje tem muito mais gente deprimida do que no passado. Claro, pelo mesmo motivo que hoje há mais terremotos do que há 500 anos. Tem o sismógrafo. Então, quando as pessoas me dizem, hoje tem muito mais terremoto, o que se atribui isso? Ao sismógrafo. Sim. Então, nós temos mais diagnósticos para vários tipos de depressão, depressão pós-parto, depressão pelo luto e assim por diante. Mas eu queria lançar uma provocação, não a fala de um especialista, não interprete como uma norma médica baseada em pesquisa. Há 100 anos, uma mulher que o marido não a apoiasse,
que fosse, inclusive, adepto de um certo grau de violência verbal ou até de safanões, esta mulher consideraria isto como parte do casamento. E esta mulher interpretaria isto como a realidade da existência, e interpretaria isto como parte do que é natural da ordem das coisas. E é claro que ela não era feliz, mas ela não via a felicidade como meta. No filme Interestelar, existe uma frase, quando eles estão mostrando uma terra que esgota seus recursos, em que eles dizem um número de habitantes, que eu não me lembro se são os atuais 8 bilhões, eram 8 bilhões de pessoas e todos queriam ser felizes, não dava para dar certo. Eu não sei o número exato que eles dizem no filme, mas é uma ideia muito interessante. Hoje, se eu não sou profundamente feliz, e se eu não realizo as minhas potencialidades todas, se meu casamento não é extraordinário, minha vida sexual não é impressionante, se eu não deito e durmo com tranquilidade, se a educação dos meus filhos não é a mais harmônica possível, e se o ambiente de trabalho não é de um crescente espírito de companheirismo produtivo, eu vou achar que eu tenho uma doença, que eu preciso de remédio. Eu perdi, agora eu vou a Nietzsche, a dimensão trágica da existência. Ou seja, que eu, Leandro, durmo muito bem ao contrário de você. Eu durmo muito bem. Que Né? inveja. Eu sou excelente de cama. Eu deito e apago perfeitamente Queria. até o dia seguinte. Mas em outros campos eu não sou tão equilibrado. E eu entendo a vida como essa espécie de Lego em que algumas peças encaixam, outras não encaixam. Eu não tenho depressão e há pessoas que têm. Isto não é frescura, isso tem que ser dito várias vezes. Depressão é doença e quem tem depressão não consegue controlar isto. Depressão não é típico de quem faz pouco, pelo contrário, depressão atinge dominantemente mulheres com jornada dupla de trabalho. Então, eu não tenho depressão, mas eu tenho outros tiques, outros toques. Um programa com a Carla Tiepo, que é neurocientista, e ela me disse, eu não sabia, mas que o burnout, que é uma doença de trabalho, uma doença laboral, né? Porque às vezes a gente fala burnout de rede social, burnout vai ampliando, mas o burnout é uma doença laboral. E ela me falou que o burnout acomete as pessoas apaixonadas pelo trabalho. Então você falou, não é frescura e tal, que são pessoas, geralmente, que se dedicam muito, apaixonadas, que não respeitam limites e que muitas vezes se veem subvalorizadas. E essa falta de reconhecimento que é um fator desencadeante para o burnout. Eu achei bastante interessante. Nós temos que perder uma ideia de padrão humano. Vejam, por exemplo, pessoas dentro do espectro do transtorno, espectro autista, podem ser savant, podem ser pessoas com uma habilidade de conhecimento muito específica, podem ter uma característica do autismo também de TDAH, podem ter hiperfoco. Essas pessoas autistas que têm hiperfoco são ideais para atividades em que eu tenho que revisar alguma coisa ou eu tenho que achar pequenos defeitos e assim por diante. Então, o que é um defeito de relacionamento social, entre aspas, um defeito, pode ser uma vantagem para isso. Pessoas, por exemplo, com toque de ordem, talvez constituam excelentes organizadores de espaço e assim por diante. É claro que tudo isso pode resultar em muito sofrimento. Quando eu digo, por exemplo, que eu tenho certa blutomania, que é a mania de lavar as mãos, eu não vou exagerar porque a blutomania, de fato, a pessoa lava as mãos até sangrar. E às vezes, ao se secar, encosta na pia e inicia o processo todo de novo. Eu adoro lavar as mãos, eu lavo as mãos sempre antes das refeições. Eu tenho alquinho em gel sempre. Me emprestou hoje no almoço. Sempre, porque cheirosinho, inclusive, porque eu tenho uma ênfase muito grande nisto. Então, quando eu tento estabelecer o que é o normal, existe naturalmente um padrão para levar em conta. Isto me causa mal-estar. Se me causa mal-estar e incomoda as pessoas que me cercam, é hora de eu buscar um bom profissional. Mas
uma tristeza porque você perdeu alguém querido, uma tristeza porque você rompeu uma relação afetiva, perdeu um emprego ou teve uma perda financeira, não é depressão, é uma tristeza natural, deve ser mais ou menos passageira e deve ser incorporada ao normal da vida. O que eu quero enfatizar é: existem problemas mentais gravíssimos. Mas existe uma realidade da vida que é a seguinte: nem todo dia você acorda bem. Sim. Nem todo dia você está disposto. Nem todo dia você está tolerante com o mundo. E isto é normal. Nem todo dia, você mais duro ainda, você está amando sua família. Nem todo dia você está querendo contato com as suas pessoas mais queridas. E você pode ser grosso, grosseiro e seco com pessoas que você ama. E é bom que você, tendo feito isso, possa ter oportunidade de pedir desculpas. Mas nem sempre você está bem. E isto não é doença. Resta saber se aquilo se repete, se é sistemático, se cria um padrão e lhe dá um incômodo muito grande. Eu durmo muito bem. É um dos grandes méritos, aliás, da minha família toda. A gente dorme muito bem, mas nem sempre, por exemplo, eu consigo controlar a ansiedade. Mas isso não afeta meu sono. Então, cada um de nós tem pontos bons ou ruins a esse respeito. É preciso normalizar a dimensão trágica da existência. E você diz, nem sempre você está bem e nem sempre a situação na qual você está inserido está boa. Uhum. É claro que a gente vive num país extremamente desigual e a gente precisa falar sobre os efeitos da desigualdade no sofrimento, né? Se você convive com o racismo, isso também está no nosso livro, você tem um grau de sofrimento decorrente de uma estrutura racista. Se você vive em privação econômica, em necessidade, você tem um grau de sofrimento decorrente dessa situação econômica. Mas à medida que você expande o seu espaço de liberdade, vale a pena pensar também se o que você tem é uma doença ou se o que você tem é um desacordo com uma realidade inadequada, com uma exigência inadequada, com um padrão inadequado. E eu digo isso porque a gente, além de ridicularizar muitas vezes uma doença mental como a depressão, o que é, enfim, característica de ignorância, a gente enaltece a doença do vício em dopamina causado por um trabalho incessante, por exemplo, que é quase uma roleta de uma máquina caça-níquel no cassino. E a gente glamoriza a falta de saúde mental. E isso é um perigo. Glamorizar um excesso de entrega que prejudica a sua saúde e a sua produtividade. Então, essa coisa é muito interessante porque parece um discurso, bonitinho. Tem gente que fala, né, discurso todo politicamente correto e só. Não, gente, se a gente for fazer análise de produtividade, a história do multitarefa, um trabalhador, hoje em dia, não consegue passar 1 hora de trabalho absolutamente focado, porque ele vai ser interrompido. E isso tem um custo para a produtividade, porque o cérebro gasta energia ao passar de uma tarefa para outra. Então, você vai ter um trabalho entregue com uma qualidade pior, você vai ter um custo de revisão, custo de pessoal, custo de tempo, e a tua produtividade cai. Portanto, o que eu penso é: que tipo de decisão é essa que desconsidera o aspecto de saúde em prol, em tese, de uma maior produtividade, ignorando as evidências que mostram que você precisa de um ambiente saudável para produzir mais? Então, outra convicção, mas a gente tem uma convicção em relação ao sono, o trabalho enquanto eles dormem, e se a gente for avaliar as pesquisas sobre sono, elas mostram que a privação de sono tem um impacto muito sensível na sua capacidade cognitiva, na capacidade de atenção, na capacidade de foco. Então, a gente para de entregar o nosso melhor. A gente compromete a nossa capacidade cognitiva com efeitos no longo prazo. A gente está falando de doenças degenerativas que são um grande problema hoje em dia, né, que a gente tem que lidar.
Então, como é que, com a ciência avançando tanto no sentido de compreender a importância de uma rotina equilibrada, a importância de uma alimentação equilibrada, a importância de um descanso para a cabeça, em limitar esse fluxo constante de informações, a importância do sono para a nossa saúde, como é que a gente continua falando trabalho enquanto eles dormem, se isso é contraproducente? Eu acho que é muito importante pensar, eu digo isso em palestra, sempre ressaltando que eu não sou psiquiatra, que se você está perfeitamente tranquilo num mundo que está queimando, que tem guerras, que tem escassez de recursos e choques e polarização política, você é a rigor um psicopata, porque um psicopata tem indiferença à dor dos outros. Então, se você lê o jornal e está bem, você realmente é uma pessoa problemática. Agora, se os problemas regularmente estão perturbando sua existência, se você está precisando de muitas muletas, o que são muletas? Você precisa de álcool para relaxar. Você precisa de remédio para dormir regularmente. Você precisa de café para não desmaiar de sono durante o dia. Você precisa de remédios para focar ou ficar acordado? Então você deve refletir nisto como sintomas claros de que há um problema maior. E tal como uma pequena infecção, um problema mental que pode ser uma doença, um desajuste passageiro, ele precisa de atenção para não crescer. Então, muito importante. Uma vida saudável inclui uma luta sua pelo sono. O que é uma luta pelo sono? Não levar celular e tablet para a cama. Evitar qualquer tipo de luminosidade no quarto. Parar com o café, no meu caso, 5 da tarde, mas eu vou retroceder para 3 da tarde, porque o das 5 já está me perturbando. Você introduzir chás relaxantes, camomila, capim-santo, etc., à noite. Introduzir músicas relaxantes, práticas meditativas. E se surgir um problema, técnica prática, escreva num papel. Ao escrever num papel, você transfere o problema para o papel. Não paguei tal boleto, amanhã eu vou pagá-lo, então eu escrevo. Senão seu cérebro vai continuar dando esse sinal no meio da noite. Põe a mão aqui, quem vai passar a noite inteira escrevendo no papel. E aí você vai transferindo para educar seu corpo para o sono. Esse é um processo que pode levar semanas. Agora é hora de dormir, não é hora de ver televisão, não é hora de debater, nada de DR na cama. DR na cama é a morte, gente. Ouçam o tio, DR na cama é a morte. DR tem que ser feito no sofá da sala olhando e não na cama. A cama só se faz 2 coisas. E se as 2 forem bem feitas, o sono vem. O sono vem. Então, só isso. Exclusivamente isso. Evitem debates à noite. Nós somos mamíferos diurnos, então, apagando a luz, nosso cérebro começa a dar ordem de fechar tudo. E acordar, aprender a respirar, exercícios de alongamento, atividade física, não é muita, gente. Não é muita. Os estudos mostram bem pouco, aliás, para fazer muita diferença, né? Eu não posso me tornar atlético. Eu sei, não pode mesmo, nem eu. Mas você pode se tornar melhor do que você está hoje. E aí, uma alimentação equilibrada, evitando excesso de café. Eu digo isso porque eu tive que evitar o excesso de café e por vários motivos fazer outras coisas. Por exemplo, eu estava tomando vinho todas as noites, porque me relaxava, uma taça. Só que eu descobri que o torpor do vinho durava 2 a 3 horas. Quando passava o efeito, eu acordava. Então, eu cortei o vinho e tinha limitado ao final de semana, agora tomando analgésicos por causa da minha hérnia de disco, nem isso, né? Viver, como diz a Elizabeth Bishop, é uma subtração permanente. Você vai tirando o vinho, Otimista. o excesso de café. Legal. É um poema da Elizabeth Bishop muito Que bonito. legal, todo mundo vai acabar o episódio deprimido. O Christian Dunker faz uma reflexão muito boa sobre esse poema da Bishop e a idade. Ou crescer para baixo, que diz o Winnicott. Crescer para baixo, eu acho bonito essa metáfora. Mas sono é fundamental. Ter amigos é fundamental. Amigos ajudam a evitar problemas leves. Problemas graves só com um especialista. Mas tendo um especialista e amigos, ajuda bastante, gente.
E E eu acho que buscar ajuda pode ser para todo mundo que não estiver se sentindo bem, né? sim, Mas é acreditar também na orientação dos especialistas para contar com a alternativa farmacológica ao mesmo tempo que você sim, faz todas essas coisas que o Karnal está falando. Então, eu recentemente estabeleci uma meta que é 4 vezes por semana, 20 minutos de exercício. Porque eu percebi que quando eu falava, 3 vezes por semana durante 1 hora, às vezes eu tinha uma semana muito corrida e era difícil incluir 1 hora no meio do dia. E 20 minutos geralmente eu consigo. E pode ser qualquer tipo de exercício. Pode ser só abdominal, pode ser polichinelo, pode ser pular corda, pode ser andar. uhum, Qualquer coisa. Tomar esses cuidados e de repente substituir a televisão por uma leitura é muito interessante para ajudar uhum. a pegar no sono, um livro mais levinho, tirar o telefone do quarto, Perfeito, excelente medida. tirar o telefone do quarto, não ter notificação, diminuir o tempo que você passa no telefone durante o dia também. E pensar que se você não é um jornalista, se você não trabalha com isso, não precisa acompanhar todas as notícias em tempo real. Nada vai acontecer se você ficar sabendo de um ocorrido, de um fato, no dia seguinte, um pouco mais tarde, quando você assistiu o jornal da noite. Tá tudo certo, a gente não precisa viver em torno dessa urgência. E pensando sobre saúde mental, eu também fico refletindo que essa maximização desse sentimento de ansiedade, né? Porque a gente sabe que a interação com a tecnologia tem impacto nisso. Jonathan Haidt, que é o autor da Mente Moralista que a gente estudou no clube, ele fez um estudo, publicou um livro chamado Geração Ansiosa, na verdade, avaliando vários estudos sobre saúde mental, e estabeleceu uma correlação entre o ano que o Facebook, agora a Meta, compra o Instagram e o decréscimo da saúde mental dos adolescentes, principalmente das adolescentes. E aí tem um traço importante nessa pesquisa que eu vou falar depois. Mas então a gente tem visto todo mundo mais ansioso, principalmente a ansiedade é um sintoma que tem se tornado cada vez mais comum. E aí eu acho que a gente conseguiu minimizar um pouco o preconceito em relação a essas condições. Mas existem outras doenças mentais que também têm espectro, por exemplo, a bipolaridade. A bipolaridade tem espectro, ela pode Uhum, ser mais leve ou mais aguda e que ainda tem muito preconceito. uhum. Ou a esquizofrenia, enfim. Mas para a gente, até o transtorno obsessivo compulsivo, para a gente pensar em diminuir o nosso preconceito, a gente não vai ter preconceito com alguém que diga que está sofrendo de gastrite. Então, Uhum. por que é que a gente tem preconceito com alguém que fala sobre saúde mental? Sob pena dessas pessoas lidarem muito mal, muitas vezes, com o rótulo. Você precisa de um grau de maturidade muito grande para receber um diagnóstico e não deixar aquilo te definir de uma maneira pejorativa para sempre. Para escapar de um pensamento preconceituoso que as outras pessoas têm em relação àquilo. E eu percebo que os psiquiatras têm muito cuidado, inclusive, para explicitar esses diagnósticos, sabendo que as pessoas podem piorar a partir de uma compreensão de destino pré-determinado, porque elas sofrem, enfim, daquele desvio do padrão. Um dos meus defeitos ao começar a dar aulas é que eu não tinha formação suficiente no domínio de algumas características, como, por exemplo, transtorno opositor desafiador. O TOD, ele é muito comum em adolescentes e crianças. Ele representa uma criança que sistematicamente se opõe ao professor, porque é uma maneira dele enfrentar o mundo. A dislexia, um aluno escrevia uma palavra errada na primeira linha, certa na terceira e errada de novo na quinta. Eu dizia, falta de atenção. Esse é o caso clássico de dislexia. Ou seja, não existe a dislalia, os transtornos já citados aqui, autista e assim por diante, tudo isso, gente, se eu soubesse mais quando eu comecei a dar aula, teria sido um professor melhor. Porque eu partia de um preconceito que eu identifico hoje, que é o preconceito da unidade de um comportamento neurotípico. E que deveria ser o defendido em sala de aula, e quem não fosse neurotípico não era esforçado, era preguiçoso, disperso, vagabundo e assim por diante. Eu levei muito tempo para entender que é muito mais vasto
do que isso. Que Sim. pessoas brilhantes podem ter TDAH, que pessoas brilhantes podem ser autistas, pessoas brilhantes podem ter TOD e assim por diante. Então, é um longo aprendizado para isso. E, de novo, eu tenho mais de 30 anos de terapia. Eu não tenho conhecimento formal de medicina psiquiátrica, tenho muita leitura de Freud, um pouco menos de outros autores. Eu consigo hoje ser um pouco mais plástico ao perceber minhas imperfeições e dos outros. E eu de novo distingo, grosso modo, entre problemas que podem ser resolvidos com sono, alimentação equilibrada, atividade física supervisionada, bons amigos e sessões de meditação, e problemas que vão precisar do psiquiatra e de remédio. Há problemas que precisam de remédio. Então, tudo isto eu não posso mais estabelecer que alguma coisa seja frescura ou não, porque eu não tenho habilidade para poder dizer isso. Mas nós precisamos entender o ser humano como variado. E, gente, a gente é o que a gente é. Uhum. Você é o que você é. Você foi no psiquiatra receber um diagnóstico, você continua sendo o que você é. A boa notícia é que talvez você possa contar com uma ajuda e melhorar. Então, assim, a gente é o que a gente é e todo mundo é diferente. Quando o Karnal fala dessa falta de conhecimento dele como professor, é pensar que essas pessoas neurodivergentes, elas poderiam não performar segundo a expectativa daquele padrão muito restrito de avaliação dentro da escola. Isso não significa que você não vá ter sucesso na vida, porque o sucesso, a compreensão do sucesso, ela é muito aberta. E você tem pessoas, como o Karnal disse, brilhantes, que produzem muito e que não eram boas alunas a partir daquele padrão muito restrito que vigora nas escolas. Então, a escola diz algo, mas não diz tudo. Ela julga a partir de uma compreensão muito específica. O Karnal, sobre o estudo do Jonathan Haidt, tem uma parte que me deixou muito curiosa, que é quando ele avalia o resultado. Outros pesquisadores trazem esse dado e ele traçou uma hipótese, que é o dos adolescentes identificados como progressistas nos Estados Unidos, que é a esquerda dos Estados Unidos, né? Porque lá a gente tem os liberais e os conservadores, e os liberais são os progressistas. E esses adolescentes identificados como progressistas com índices de depressão e ansiedade maiores do que os seus pares conservadores, de direita. E alguns outros especialistas ofereceram uma análise que era em virtude da vitória do Donald Trump, então como eles se sentiam atacados, etc. O Jonathan Haidt questiona isso e diz que os conservadores também partem de uma noção de ataque dos seus valores, ataque do seu modo de vida e tudo mais para se organizar. Então, a hipótese dele é que as pessoas identificadas como progressistas foram se tornando cada vez mais sensíveis e com uma dificuldade grande de fazer uma gradação entre ofensas. Então, nessa dinâmica das redes sociais, tudo precisa ser entendido como uma ofensa imperdoável, sob pena de você ser visto como insensível, como alienado. Então, diante dessa expectativa de que você se posicione com veemência, com severidade, sobre toda e qualquer ofensa, sem nenhum tipo de gradação, essas pessoas acabam ficando fragilizadas emocionalmente, e isso aparece nos números de depressão e ansiedade. É um dado preocupante, né? E eu acrescentaria a isso uma observação minha a partir de política. A pessoa liberal ou de esquerda ou progressista, ela tem uma dose utópica, ela vê o mundo como deveria ser. Ou seja, o mundo não é correto, ele deveria sofrer intervenções políticas para torná-lo mais justo, ecologicamente mais sustentável e assim por diante. A pessoa conservadora, desde o fim do 18, quando Edmund Burke estabelece as bases desse pensamento, é mais tolerante com o mundo como ele é. Ou seja, as coisas são assim. Nós não podemos provocar uma ruptura ou uma revolução, porque o resultado vai ser pior. Então isso vai dar na pessoa que queira reformar o mundo uma dose maior de ansiedade, porque o mundo é bastante resistente à reforma.
E na Sim. pessoa que diz, é assim, é mais conformista, sempre foi assim, sempre haverá pobres, sempre houve períodos de aquecimento naturais do planeta, não há nada que a gente possa fazer, isto vai diminuir um pouco da ansiedade. Eu não estou fazendo aqui uma análise política, Sim, sim. mas uma tentativa de pensar neste modelo. Se eu, Leandro, quero educar todo o planeta Terra, para que ninguém mais seja analfabeto ou leia mal ou tenha problemas de análise, eu vou sofrer muito. Mas nesse sentido, os reacionários também têm um grau maior Sim, de verdade. sofrimento, né? Distinguindo, eu falei de É. conservadores, o reacionário também é alguém utópico, porque enquanto o progressista vê a perfeição no futuro, o reacionário vê a perfeição no passado. Isso é diferente de um conservador, é muito importante. Um dia nós faremos um programa que é muito bom, porque a Gabriela tem uma vasta experiência nesse campo de distinção de ideologias políticas. Mas no momento, pensando em saúde mental, se eu quero salvar o mundo, minha ansiedade é enorme. Se eu limito a salvar a minha turma, a ansiedade já vai ser menor. Se eu limito a salvar só meu filho, já vai ser um pouquinho menor ainda, não? Isto é uma questão do custo da utopia. É muito pesado e quase sempre existe uma desilusão em quem lutou muito por um processo de transformação no final. Vamos para o nosso quadro de leitura de comentários, que não é mais Vamos. de haters, porque vocês disseram que vocês não gostavam. Eu peguei o episódio Humilhados e Ofendidos. Uhum. E aí, a Deb S1G disse assim: ter muitos seguidores não pode ser entendido como, aspas, padrão de qualidade, uma vez que os mais seguidos não têm conteúdo relevante. Obviamente, nem sempre tem conteúdo relevante, mas se não, é sempre importante. O livro mais vendido não quer dizer que seja o de melhor qualidade. Se você olhar na lista desta semana de uma grande revista brasileira sobre os mais vendidos, você vai encontrar lá obras variadas, algumas de qualidade. Inclusive, por várias semanas esteve O Príncipe de Maquiavel, que é uma obra excelente para pensar política. Mas junto tem uns romances extraordinariamente estranhos nessa lista. Então, de fato, gente, de fato, número não é sinal de qualidade. Número é sinal de relevância, e relevância não quer dizer qualidade, e é um indicativo social importante. Se milhões estão consumindo determinado conteúdo, é porque isso indica muito sobre a sociedade, e esse é um dado de análise social fundamental. Fundamental, inclusive, se você tiver o objetivo de fazer sucesso. Porque se uma pessoa distribuindo determinado tipo de conteúdo faz muito sucesso, isso comunica o que as pessoas querem consumir. E aí, se você estiver pensando em entrar dentro desse sistema para entregar o que as pessoas querem consumir, você pode, não precisa necessariamente abandonar os seus valores, mas pensar numa embalagem que funcione melhor, pensar no público que você quer atingir, pensar se você vai oferecer um produto de nicho ou um produto mais popular e o que você precisa adaptar no seu discurso e no seu produto para oferecer um produto de nicho e um produto mais popular. Então, tem informação relevante. Não é como chama? Não é sinônimo de qualidade, mas tem informações relevantes contidas ali. Então, tudo a gente pode avaliar para aprender. Queria acrescentar que quando você olha um dado do século XIX, que as pessoas disputavam a tapa as novas edições de um jornal que traria mais um capítulo de um romance como Diva de Alencar, que saía em folhetins, ou seja, saía no jornal em trechos, as pessoas, olha, naquela época faziam fila para José de Alencar. Bom, menos de 10% da população alfabetizada. Você tem um recorte. Hoje, com uma alfabetização muito mais ampla e redes sociais, nós estamos numa experiência de universalização do gosto que é inédita na espécie humana. Nunca tanta gente expressou seu gosto. E, naturalmente, estamos até um pouco admirados dos gostos que aparecem. Mas essa é uma experiência inédita. Sempre houve, mas agora nós sabemos que muita gente gosta de X ou Y. E é interessante como até as pessoas que em tese têm um apreço pela democracia, pelo povo e pela sua liberdade,
muitas vezes manifestam disfarçadamente o seu dirigismo, né? Eu acho isso interessante, que é uma pessoa fica extremamente popular com um conteúdo que eu considero ruim. Então eu digo que as pessoas não sabem escolher. E que a gente deveria apresentar um outro conteúdo, que a gente deveria fazer de um outro jeito, defendendo uma tradição estática, fixa, enfim, e um dirigismo mesmo daquilo que o público deve consumir. Eu acho isso interessante e acho muito interessante quando isso vem dos setores que se dizem progressistas e mais liberais no sentido de compreender a sociedade como uma soma de interesses individuais e, portanto, entendendo as pessoas como livres para manifestarem as suas predileções. Eu muitas vezes olho aquilo que é mais popular, na lista de músicas mais tocadas, dos perfis mais seguidos, dos conteúdos mais viralizados, e aquilo não me agrada. Mas eu acho muito inadequado que eu faça um juízo do que os outros deveriam consumir a partir deste meu lugar, né? E para isso basta uma ideia que a Gabriela conhece muito de Descartes, que bom senso é a única coisa que a gente acha muito bem distribuída no planeta. Ó, Ana Luísa Braga, buscando a felicidade virtuosa que não se importa com a opinião alheia e nem somente com os bens materiais, digo que gostei do Platitudes. Se minha opinião de alguma forma for importante para vocês que fazem o programa, então, que bom. Eu acho excelente e muito obrigado, eu só não entendi o início. As pessoas... Buscando a felicidade virtuosa que não se importa com a opinião alheia e nem somente com bens materiais. Somente com bens materiais é um erro, ignorá-los também é um erro. É impossível ignorar a opinião alheia numa sociedade gregária, mas é ruim que você determine sua vida pela opinião alheia, né? Eu gostaria de não dar nenhuma importância à opinião alheia, mas eu dou. Claro que dá. Eu gostaria de dar... É o seu cérebro adaptado, inclusive, para sobreviver, Exatamente. né? Se você não ligasse para a opinião alheia, Darwin diz que... eu desapareceria. É difícil. User Service Status... Quem não... já que você falou que você tá na lista dos mais vendidos não é sinal de qualidade, necessariamente... Quem não ouviu falar sobre Karnal deve estar muito por fora dos best-sellers. Há anos, os dois são inteligências de nosso tempo. Maravilhosos. Quantos best-sellers publicados você tem? O best-seller que vende mais de... Karnal. 10 mil? É pouco no Brasil. 30 mil? É pouco no Brasil. Se é 30 mil, tem bastante. Todos. Todos. Agora, um livro que passou rapidamente 500 mil foi Crer ou Não Crer. E, curiosamente, um grande debate meu com o padre Fábio, mas outros livros que têm debates densos, inclusive, venderam menos do que Crer ou Não Crer. Então, de novo, um pouco sobre autores, sobre aura de respeitabilidade dos autores, não necessariamente a qualidade do texto. O que vem Esse agora? aqui é para a equipe. Agora sim, um bom cenário e boa luz. Ótimo. Ainda há alguns detalhes para observar. Prestem atenção. A câmera de plano aberto está um pouco mais alta do que o ideal. Da forma como está, parece que o espectador está de pé, olhando-os de cima para baixo. Pior é que eu concordo com ele. Não parece amigável. E as cabeças dos participantes estão na linha do equador. Cabeça é a parte mais alta do corpo, por isso fica melhor enquadrada se ficar mais para o terço superior. São esses detalhes que fazem uma boa fotografia de cena, e um bom podcast merece um cuidado com isso. Arquivo 225, você tem toda a razão. Eu tô assistindo enquanto eu fui lendo o comentário e tá certo. Deixa eu ver. A cabeça no Equador, ela deve estar no Trópico de Câncer. Tá para baixo, você tá vendo? Ela deve estar no Trópico de Câncer, não no Equador, é isso? Não, ela tem que ficar no Trópico de Câncer, que é mais alto. Tá. Entendeu? Tem vaga para editor? Olha, a gente tem uma vaga aberta para editor. Você quer mandar o seu currículo pra gente? O trabalho é voluntário? Claro. A consultoria não foi de graça? Mas coitado, ele mandou uma crítica construtiva. Nossa, a nossa equipe não vale nada. Essas pessoas que estão aqui, ó. Meu Deus, Karnal, que pessoa mesquinha. Mas ele falou de mercado, boa. Pode, a vaga é paga. Gente, ele ficou puto. Olha, a equipe ficou puta. Mas eu acho que você tem toda a razão. Realmente tá um pouco de cima mesmo. E as câmeras... Como a gente faz o jogo Bad Cop, Good Cop? POV? Ponto de vista. Na verdade, óbvio. A ideia é que vocês se sintam superiores a nós. É. Não era, mas eu tô tentando justificar.
Bad Cop, Good Cop. Eu acho a nossa equipe extraordinária. E essa... É o Karnal que trabalha para a saúde mental dos Exatamente. colaboradores. Estamos todos bem, todos absolutamente Eu não tô bem nada. felizes. É porque você é mais desequilibrado do que eu. Mas ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Esse é tenta. Esse foi mais um episódio de Platitudes. Com Gabriela Prioli. E Leandro Karnal. Vamos nos colocar no closet. A Gabriela é especialista em closet. Você acha que eu ponho hoje? Isso. Vamos fazer então eu jogando a cadeira? Eclesiastes 1. Eclesiastes 3 é meu preferido. Tudo tem seu tempo e sua hora. O 1 é Vanitas Vanitatis Omnia Vanitas. Sabe que eu gosto de um pessimista, que é o Eclesiástico, que é um livro pessimista. São completamente Jesus. Esse é... Bom, esse tudo tem seu tempo e sua hora é Eclesiastes. Em hebraico, Kohelet. Kohelet. Eclesiastes, Kohelet. O Baruch, o Eclesiástico, é um texto apócrifo para alguns e é um texto posterior e ele é muito pessimista. O Eclesiastes é um... Ele tem um outro nome bonito para isso que ninguém mais usa, Paralipômenos. Paralipômenos. Isso é um nome mais grego. Paralipômenos. É que eu tô com um problema de identidade. Não, Eu já não sei mais quando é você falando ou eu. Karnal, você tá me deixando muito confusa, cara.